Sabe, tem coisas que a gente guarda por anos, com medo de que as pessoas achem que a gente ficou louco ou que o cansaço da estrada finalmente fritou o nosso cérebro. Mas quem vive no asfalto sabe, a madrugada tem regras próprias. Eu nunca fui um homem de acreditar no que não posso tocar, mas o que aconteceu naquela terça-feira, na MG 120, mudou o jeito que eu olho para o retrovisor. Eu não vou te contar uma história de fantasma. Vou te contar o que eu vi com meus próprios olhos, embaixo de luzes que não deveriam existir. Preste atenção, porque se um dia você estiver em uma estrada deserta e ver um brilho estranho atrás de você, talvez seja melhor não parar. Eu dirijo caminhão de pequeno porte há 12 anos. Você aprende a ler a estrada como se fosse um livro de orações. Aprende que o asfalto tem humor. Às vezes ele está receptivo e seco. Às vezes está traiçoeiro e brilhante sob a chuva. Você aprende, principalmente, que o silêncio da madrugada não é a ausência de som, mas um zumbido constante que testa a sua sanidade. Era uma terça-feira comum na MG 120. O trecho é o que chamamos de Estrada de Serra Velha. Curvas que se fecham sobre si mesmas, cercadas por eucaliptos tão altos que bloqueiam o luar, criando corredores de escuridão absoluta. Eu estava transportando uma carga leve de laticínios para o Vale do Aço. O rádio estava desligado. Depois de certas horas, a música só serve para camuflar o som de algo dando errado no motor. E eu prefiro a honestidade do metal roncando. Por volta das 1h45 da manhã, o cansaço começou a pesar. Não era sono, era aquela visão de túnel, onde o mundo se resume ao alcance dos seus faróis. Foi nesse momento que vi o primeiro brilho no retrovisor central. A princípio, era apenas um ponto. Achei que fosse um desses garotos de caminhoneta nova, com pressa de chegar em casa abusando da velocidade. Mas conforme o brilho se aproximava, percebi que a cor estava errada. Não era o branco azulado das lâmpadas de xenônio, nem o amarelo quente das lâmpadas halógenas antigas. Era uma cor doente. Um amarelo esverdeado, como a luz de um vagalume gigante ou de algo apodrecendo sob um microscópio. E não eram 2 faróis, eram 3. 2 ficavam na altura normal de um carro. O terceiro ficava no topo, exatamente no centro do que deveria ser o teto do veículo. Era maior, mais intenso, e parecia pulsar levemente, acompanhando o ritmo de uma respiração que eu não podia ouvir, mas sentia na base do crânio. Tentei ser cortês. Sinalizei para a direita, reduzi para 40 km por hora e ofereci o acostamento estreito. O veículo não passou. Ele reduziu junto comigo, mantendo uma distância matemática de 3 metros da minha carroceria. Eu acelerava para 80 km por hora e ele colava. Eu freava bruscamente para testar sua reação, ele flutuava, mantendo o intervalo sem que as luzes sequer balançassem com a inércia. Foi aí que o medo real se instalou. Naquela distância, eu deveria ouvir o deslocamento de ar, deveria ouvir o motor do perseguidor, o som dos pneus dele cortando o asfalto, mas não havia nada. O silêncio era tão denso que comecei a ouvir o meu próprio batimento cardíaco nos ouvidos. Tum-tum. Tum-tum. Olhei pelo retrovisor lateral, forçando a vista. Eu queria ver a marca do carro, a placa, o rosto do motorista, mas sob a luz esverdeada não havia metal. Entre os faróis, o que existia era um vácuo, uma massa de escuridão tão profunda que parecia um rasgo no tecido da noite. Não havia para-brisa, não havia motorista, apenas as luzes flutuando naquele abismo negro. Subitamente, o cheiro na cabine mudou. O aroma de café frio e estofado velho foi substituído por um odor metálico insuportável, ozônio e sangue seco. Meus braços arrepiaram instantaneamente. O farol central, aquele no topo do veículo, começou a piscar. 1, 2, 3. A cada piscada, o sistema elétrico do meu caminhão sofria um espasmo.
Os ponteiros do painel de instrumentos giravam loucamente, indo de 0 ao máximo e voltando. As luzes do painel piscavam em código e os alto-falantes, mesmo desligados, emitiam um chiado rítmico, como se algo estivesse tentando sintonizar uma frequência através do meu medo. Entrei em desespero. Pisei no acelerador com toda a força que tinha nas pernas. O motor Mercedes 1113 urrava. As marchas entravam no limite. Eu estava fazendo curvas de 40 km por hora a quase 100 km por hora, sentindo o caminhão inclinar perigosamente, quase perdendo o contato com o chão. E o terceiro farol continuava ali, imóvel, silencioso, esverdeado. Eu comecei a gritar, não frases, apenas sons de puro terror. Eu sentia que se aquele veículo encostasse no meu para-choque, eu não seria jogado para fora da estrada. Eu seria absorvido por aquela escuridão entre os faróis. Quando avistei as luzes de sódio de um posto de combustível desativado a cerca de 1 quilômetro, o terceiro farol brilhou com uma intensidade solar. A luz invadiu a minha cabine, projetando minha própria sombra contra o para-brisa, deformada e esticada. Meus olhos arderam. Por um segundo, fui forçado a fechá-los enquanto entrava no pátio do posto, derrapando no cascalho. Parei o caminhão de lado, bloqueando a entrada do pátio, e pulei da cabine antes mesmo do motor parar de girar. Saí com uma chave de roda pesada na mão, os dentes cerrados, as lágrimas de adrenalina escorrendo. Eu estava pronto para morrer lutando contra o que quer que fosse aquilo. Mas o pátio estava em silêncio absoluto. A estrada atrás de mim estava vazia, um breu total que se estendia por quilômetros. Não havia rastro de pneus no cascalho, não havia o som de um motor se afastando, não havia o brilho esverdeado sumindo no horizonte. A MG 120 estava morta. Caminhei até o posto de combustível desativado, sentindo minhas pernas falharem. Foi quando notei algo no chão, exatamente onde o veículo teria parado se estivesse me seguindo. Havia uma mancha circular de um líquido viscoso, escuro que parecia ferver no asfalto frio. E cravado no meio daquela poça estava um dente. Um dente humano longo e amarelado, mas com a raiz perfeitamente limpa. Passei o resto da madrugada sentado no estribo do caminhão, de costas para a parede do posto, com a chave de roda na mão. Quando o sol finalmente começou a rasgar o céu, percebi que o meu relógio de pulso tinha parado exatamente no momento em que vi os 3 faróis. Até hoje, nunca mais viajei à noite. E toda vez que vejo um carro com um farol queimado ou uma luz estranha no retrovisor, meu coração para, porque eu sei que em algum lugar daquela serra, o terceiro farol ainda está procurando por alguém que não tenha medo de olhar para trás. Onde o reflexo se esconde. Você já parou para pensar na velocidade da luz? Ela é rápida, quase instantânea para os nossos sentidos. Mas e se a realidade começasse a sofrer um lag? E se o mundo ao seu redor continuasse a rodar em tempo real, mas a sua imagem ficasse presa em um buffer temporal? Meu nome é Marcos e eu sou um homem de hábitos. Acordo às 6, tomo meu café olhando para o quintal e vou me barbear. Foi em uma dessas manhãs de terça-feira que a falha começou. Eu estava no banheiro. O espelho estava levemente embaçado pelo vapor do chuveiro. Passei a mão no vidro para abrir um círculo de visão. Eu me vi. Olhos cansados, espuma de barbear no rosto. Comecei o movimento com a lâmina, de cima para baixo, na bochecha direita. Notei algo estranho. Quando a lâmina chegou ao queixo na vida real, no espelho ela ainda estava no meio da bochecha. Foi um atraso de talvez meio segundo. Eu parei. O reflexo continuou o movimento por aquele meio segundo e parou depois. Balancei a cabeça. Ilusão de ótica, pensei. O vapor, a luz de LED piscando, meu cérebro está me pregando peças. Mas no dia seguinte, o atraso aumentou para 2 segundos. Eu levantava o braço para pentear o cabelo e no espelho minha imagem continuava com o braço abaixado, olhando para mim com uma expressão neutra antes de finalmente decidir imitar o movimento. O medo começou a se transformar em uma obsessão doentia.
Comecei a fazer testes. Eu piscava e contava. 1, 2, 3, e só então o reflexo piscava de volta. O mais perturbador não era o tempo, era o olhar. Quando o reflexo estava atrasado, ele não parecia uma imagem passiva. Parecia alguém que estava sendo obrigado a atuar, mas que estava ficando cansado de seguir o script. Ontem à noite, cheguei ao limite. Entrei no banheiro e apaguei todas as luzes, exceto uma pequena lanterna que deixei sobre a pia, apontada para o espelho. Eu queria ver a transição. Fiquei parado por 10 minutos. Então, em um movimento súbito, eu me virei de costas para o espelho e contei até 5. Quando me virei de volta, rápido como um bote, eu vi. O espelho estava vazio. Não havia nada refletido, apenas a parede de azulejos brancos às minhas costas e o reflexo da lanterna. Mas eu estava ali, de pé, bem na frente do vidro. Meu coração disparou. Eu levei as mãos ao rosto, sentindo minha pele, meus dentes, minha existência física. Eu estava lá, mas o espelho me negava. 3 segundos depois, a imagem começou a surgir, mas ela não apareceu. Ela veio do fundo do espelho, como se estivesse caminhando de uma sala escura em direção ao vidro. O Marcos do espelho se aproximou até encostar o nariz no vidro. Ele não estava imitando minha postura. Eu estava petrificado com as mãos no rosto. O reflexo, no entanto, tinha as mãos para trás, relaxadas. Ele me encarava com um sorriso que eu nunca daria. Um sorriso largo demais, que mostrava dentes que eu não reconhecia como meus. Ele encostou a mão direita no vidro, exatamente onde a minha mão estaria se eu tentasse tocá-lo. Eu senti um frio lancinante atravessar o meu peito. Está ficando mais fácil contornar o atraso. A voz dele não saiu pelo ar. Ela ressoou dentro dos meus ossos. Em breve eu estarei no tempo certo. E você será o reflexo. Eu quebrei o espelho com o punho fechado. Os cacos voaram pelo chão, mas em cada pequeno pedaço de vidro caído, eu conseguia ver um fragmento daquele sorriso diferente, se movendo independentemente. Desde então, evito qualquer superfície refletora. Cobri os espelhos da casa com lençóis. Não uso o celular porque a tela preta reflete meu rosto. Mas hoje cedo, enquanto tomava café, olhei para a colher de metal. No reflexo distorcido da colher, eu me vi. Eu estava sentado à mesa, mas o reflexo estava de pé, bem atrás de mim, com as mãos prontas para alcançar meu pescoço. E o pior de tudo, no reflexo da colher, já era amanhã. Os relatos de hoje terminam aqui, mas o medo, esse costuma nos acompanhar até o quarto. Da próxima vez que você estiver em uma estrada deserta, evite olhar demais para o retrovisor. E, ao chegar em casa, tome cuidado ao encarar o espelho do banheiro enquanto escova os dentes. Se o seu reflexo demorar 1 segundo a mais para se mover, não tente entender o porquê. Apenas apague a luz e saia. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você tem uma história que ninguém acredita, deixe nos comentários. Afinal, o impossível só é impossível até acontecer com você. Boa noite, se você conseguir dormir.